Olá, Márcia Paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade aqui à entrevista da Mariana Valadão, que é irmã da Ana Paula Valadão da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. Tá. Opa, fica aqui quietinho. Xiii. Ué. Agora o negócio não quer ficar, é mole? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É. Botar assim, né, amados? Quem não tem cão vai com gato. Bom, então tá, vou deixar assim, tá, amados? Vamos dar continuidade aqui então, tá? A música, então, qual que vai ser? As trevas estremecem. Vai ser essa! Já! Música nova. Música nova! Música nova aqui no Promessas. Ai, eu tô Muito emocionada chique. demais. Essa música, ela faz parte desse novo tempo na minha vida. A gente tem cantado muito essa canção na nossa igreja. E através das redes sociais eu tô aqui vendo, todo mundo vai me mandando, cantando nas próprias igrejas. Eu tô muito feliz, essa música é poderosa. Essa música poderosa, né? Vamos passar aqui, vamos adiantar. A tempestade, né? Teve um momento em que Jesus estava ali, tempestade com seus discípulos, e a música fala: tua voz que acalmou a tempestade, em ti eu encontro paz. Jesus falou: acalma a tempestade, acalma. Não sei, você que está aí nos assistindo, está aqui com a gente, às vezes está vivendo uma tempestade, um momento difícil na vida, desertos, como eu falei, um dos momentos na minha vida que minha mãe estava enferma, precisando da intervenção da mão de Deus, que você clame a Ele, chama Jesus, Jesus, Ele vai vir ao seu socorro. Mari, e aí quando que você decidiu desgarrar, né? Sair do diante do trono e seguir carreira solo? Isso, o meu esposo, Felipe, meu amor, ó, bem... Então vocês vejam, ela fala de tempestade, né? Sei que tá passando tempestade, mas é engraçado que tempestade eles falam para o povo evangélico. Agora aquele que não é evangélico não tá passando na tempestade, entende? Então é uma coisa assim que a tempestade que aconteceu na escritura, que a Ruxa acalmou, foi tempestade física. Foi uma coisa que aconteceu, mas eles botam como se fosse uma coisa espiritual. Entende? Uma coisa que hoje eu já não vejo mais lógica nisso. Né? Vamos continuar aqui. Gatinho. Felipe com 2 pés, baladão também. Ele sempre foi um incentivador na minha vida, porque, não sei se eu sou mineira também, então mineira é mais assim, seguro, né? Faz tudo assim mais devagarzinho. Então eu tinha muito medo também, muita insegurança, porque tava ali com os meus irmãos, tava tudo fluindo, tudo dando certo, mas então, né, nos bastidores, mais tranquilo, né? Não tanto em evidência. E eu me lembro de receber convites no meu e-mail pessoal, a própria equipe do Diante do Trono mandava, e eu, não vou, acho que não vou conseguir, não vai dar certo. Tá vendo só, a gente sempre junto. Essa gravação foi lá no sertão do Brasil, a gente clamando pela nação. Nós amamos o Brasil, tá até vestido de verde. Pirâmide. Hã? Aqui, isso aqui, ó, as 2 colunas, isso aqui lembra o quê? Lembra o quê, amados? Número 11 da maçonaria. Hã? Então vocês vejam bem. As 2 torres, né? Olha. Uma coisa que hoje eu olho e vejo que realmente isso aqui tudo são trevas. Tem nada da luz de arro aqui. Nada. Né? Impressionante, mas vamos lá. Vamos continuar. Verde, amarelo, todo mundo. E o Felipe, a
gente era noivo ainda, ele falou com meu pai, falou, ô pastor Márcio, deixa eu cuidar da Mari, deixa eu cuidar dela, eu vou tocar, ela vai cantar e a gente vai fazer a obra de Deus, eu quero cuidar dela. E ele vai fazer a obra de Deus, mas qual é a obra de Deus que eles vão fazer? Cantar e tocar para ganhar dinheiro, como ela falou, que a música é a profissão dela, ela é cantora. Né? Então vocês viram que no início ela falou, né? Essa aqui perguntou, não sei se foi essa aqui, eu não me lembro qual das duas, quando é que ela resolveu fazer até a música como profissão, né? Então vocês vejam que agora ela falou fazer a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus como? Cantando para um monte de gente, né? Como um show, isso é a obra de Deus, e recebendo cachê por isso. Né? Sendo que a obra de Deus, como a gente já viu, a obra de Yahweh é uma. É que a gente creia que o Pai enviou o Filho. É que a gente creia naquele que o Pai enviou. Desculpa, que a gente creia naquele que o Pai enviou. Quem o Pai enviou? Yahushua, o Filho. Então a obra de Yahweh é que a gente creia no Filho, em Yahushua. Tá bem claro. Mas aqui ela está falando fazer a obra de Deus. Mas qual a obra de Deus? Ela cantar para todo mundo ficar vendo lá, como lá no sertão que ela mostrou o show cheio de gente lá cantando, todo mundo batendo palma. Isso é obra de Deus? Então uma coisa que hoje eu já não consigo mais ver isso como uma coisa normal. Sabe? Para mim já sou estranho isso hoje. Vamos continuar. Ela vai cantar e a gente vai fazer a obra de Deus, eu quero cuidar dela. E ele foi me incentivando, sabe? Eu falava, você pode, Mari, você consegue. As pessoas falavam, quando que vai ter seu CD? A gente quer você, sua voz, roquinha. E ninguém sabia, ó, gente, tô falando até agora, eu tô até nervosa. A gente fica nervosa. É um medo, um misto de muitas emoções, né? Essa dependência de Deus. E aí eu me casei e essa paz veio, né, a bênção também dos meus pais, a Ana como minha líder. E aí tudo foi fluindo, porque no tempo de Deus tudo acontece. Aí nasceu o primeiro CD. Então, a Ana como minha líder, né? Mas a Ana mesmo na gravação dela, ela tá falando que ninguém é líder, que quem quer ser maior, que seja menor, que sirva. Só que aqui ela está falando que a Ana é líder. Então vocês vejam que é uma hipocrisia. Porque ao mesmo tempo que ela estava falando que não tem líder, que a gente não deve querer ser melhor que o outro, que não tem esse negócio de liderança, que isso entra na cabeça dela, como ela falou numa das pregações, né, dela, é a verdadeira adoração que eu gravei, né, que eu avaliei. Vocês vejam que ela agora está falando que a Ana é líder dela. Então vocês vejam que não bate. Elas falam uma coisa, o que a Ruxa falou. Vocês fazem o que ele fala, mas não fazem o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles pregam. Entende? Então é uma coisa assim que fica assim, tipo, foge, não bate, porque a Ana fala aqui. A pessoa não pode ser, tipo assim, que o líder tem que servir, mas ela tá falando que a Ana é a líder dela. Então tipo, tanto que se a gente chegar e chamar a Ana Paula, ela vai falar pastora Ana Paula. Então vocês vejam que não bate, né? Vamos continuar. 2009, né, conversões, foi uma capa linda, você lembra, Johnny? Toda pretona, assim, bonita, style, que eu gosto de umas maquiagens. Você gosta? Mulheres, a gente se ama, tem que se cuidar, né? É isso. E aí certo. A gente foi escrevendo essa história juntos, eu e o Felipe, como pastores também, nós somos consagrados no dia do nosso casamento. Um ano depois que a gente estava casado, a gente foi consagrada a pastores. Aí eu pergunto, quem consagrou ela e o marido dela, Felipe, como pastores? Quem consagrou? Porque Yahweh não foi. Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. E o próprio Yahushua disse que a ninguém chameis de pai. Ou seja, de pai que ele está falando é pai espiritual. Pai, padre, pastor, né, espiritual. Então a pergunta que eu faço é, quem consagrou? Porque eles falam, porque Deus consagrou qual Deus? O Deus das trevas.
que habita no templo, porque Yahweh não foi. Porque o único pastor que está escrito na Bíblia é Yahushua, não tem outro. Yahushua é o único pastor e cuida da vida pelas ovelhas. E ele disse que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Está escrito isso em João 10. Ou seja, todos que vieram antes dele. Por exemplo, a pessoa chega lá na igreja da Mariana Valadão, que é a igreja dela, né, da família dela. Aí vai e pergunta assim para os membros, você é evangélico? Sou. Você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Niterói. Ah, na Lagoinha, lá em Niterói? É. E quem é seu pastor? Ah, o meu pastor é pastor Felipe Valadão e Mariana Valadão. Ele não vai falar meu pastor é Jesus. Então vocês vejam que esses vieram antes de Yahushua. Porque estão guiando as ovelhas que são de Yahushua. E o próprio Yahushua disse que ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, da qual as ovelhas não lhe pertencem, vira o lobo, né? E aí foge por quê? Porque não tem cuidado das ovelhas. Porque não é pastor, porque é mercenário. E ele mesmo disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse ladrão não é o diabo. Esse ladrão que a Rússia está falando é o pastor, o líder religioso, que se diz pastor e que não é. Porque, amados, eu falo, né, hoje eu já até digo que a Rússia, ele é o único caminho, a porta estreita, o caminho verdadeiro, ele é a verdade. Mas eu digo uma coisa com certeza, e a Rússia não é o verdadeiro pastor. Não. E Yahushua é o único pastor, o único, porque ele foi o único que deu a vida pelas ovelhas. E ele mesmo disse, todos esses não são pastores. Ele disse, o mercenário que não é pastor. Ele disse bem claro que não é pastor. Ele não disse, olha, esses aqui são falsos pastores. Não, ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm como vós, vestidos de ovelhas, mas afinal eles são lobos devoradores. Ele fala falso profeta. Agora, dos pastores, ele não fala falsos pastores. Ele fala um mercenário que não é pastor, da qual as ovelhas não lhe pertencem. É assim que a Yahushua fala. Então, eu digo que Yahushua é o único pastor. Não tem outro. Não tem o Yahushua que é o verdadeiro pastor e o falso pastor. Não tem. Yahushua é o único pastor e ponto. E os outros não são pastores. São mercenários. São ladrões, como Yahushua disse. Ladrões e salteadores, que roubam as ovelhas de Yahushua, porque Yahushua foi o único que deu a vida pelas ovelhas e que cuida das ovelhas, que tem cuidado das ovelhas. Mas para a gente ir para Yahushua, para ser guiados por Yahushua, andar nele, para ser pastoreado pelo o único pastor, nós temos que sair da porta larga, que é a porta da religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Tá? Porque é assim que está na Escritura. Vamos continuar. Igreja, eu e ele, e nós temos vivido assim os sonhos de Deus de uma forma muito linda, especial. Se deixar, gente, eu vou ficar falando, hein? Tem pergunta pra você nas redes, hein? Tanta coisa pra falar. Olha lá, o Rodrigo, Lins, Mari, qual a música sua que mais mexeu com você? Rodrigo, meu filho, ó, um beijo. É muito difícil responder essa pergunta, porque igual eu falei no início, as músicas, elas fazem parte dos momentos que a gente está vivendo, né? Então ela marca as fases, os momentos. Música que mais mexeu comigo, eita Deus, ai, rapaz, são todas assim. Top 3, top 3. Top 3, vai, Osana, Osana, Osana nas alturas. Música que por onde eu vou, não posso deixar de cantar. Canta, Osana. Vai brilhar, né? Vai brilhar também. Que é a composição de você. É, o Felipe escreveu. Se eu apenas te tocar. Se eu apenas te tocar. Muito especial também, que nunca pode faltar. Tem música que onde a gente vai, a gente tem que cantar. Essas são uma delas. E é o que você falou, né? Cada uma representa um período da sua vida. Sim, e você exatamente. falou do seu casamento, ele foi um pouco fora dos padrões. Ele 30 mil convidados. Como foi isso? Ó, deixa eu te contar. É porque a nossa igreja, ela é muito grande. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo da Lagoinha, espalhada por todo o Brasil.
Na época, em 2007, que foi o ano que eu casei, gente, já tô com quase 12 anos de casada. A nossa igreja tinha 30 mil membros. E eu, como a filha mais nova, como a caçulinha, como a filha da igreja, eu queria todo mundo no meu casamento. Então, o que a gente fez? Mandou convite para todo mundo. E aí o nosso casamento foi muito lindo. Foi num domingo de manhã. Meu pai fez casamento, veio, eu acho que quase 200 pessoas de Niterói, porque o Felipe é de lá. Então a galera veio de ônibus, todo mundo, muito amor, né? E Olá! aí, meu boné! O baladão dele é dele, né, Mari? Sim, eu que peguei o Azevedo do pai dele. Até porque o Valadão foi o motivo da gente se conhecer. Foi um motivo, assim, foi um dedinho de Deus. Ai, meus amores, gente, a Bela com 1 aninho, o Tito com 7, o Davi lá todo charmoso. E aí a gente se casou, foi muito lindo. E a minha irmã, ela casou só na igreja. Aí ela falou assim, Mari, depois acabou que eu não curti meu vestido, aquela coisa, né, assim, que a gente tem aquele sonho de ficar de noiva até não sei que hora. Então eu casei no domingo de manhã com toda a igreja, saí de lá, o culto começou umas 10 da manhã, eu acho que eu saí, era mais de 4 horas da tarde, tirando foto, aquele abraço, um carinho gostoso. E na segunda a gente fez um pouquinho mais fechado para os padrinhos e família que veio essa turma. Mas aí você toda. colocou o vestido de noiva Outro no vestido, dia e gente, outro vestido? ai, eu arrasei. Nossa! Não, falando nisso, o número de presentes para 30 mil convidados Não, fizeram. mas assim, os 30... Porque assim... Vocês vejam que o casamento é tudo prática do paganismo, né? É tudo prática do paganismo, não tem nada a ver com Yahweh. Então vocês vejam bem, vestido de noivo, isso tudo, pode pesquisar, amados. Né? Teve, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso também, sobre o casamento. Né? Agora eu não me lembro mais em qual vídeo foi, né? Falando sobre o casamento, mas é tudo prática do paganismo, da Grécia, do Egito. Entende? Não tem nada a ver com Yahweh, até porque Yahweh não está em nada religioso. Não foi festa para 30 mil, foi o casamento na igreja, todo mundo foi convidado. Quem come, ele foi. E aí na segunda que foi assim, mas eu ganhei muito presente. Tem presente até hoje, graças a Deus. Tem aquelas taças, sabe, que os padrinhos dão, que a gente não usa. Tá lá. Eu já Quebra muito. Já é a 5ª mudança que eu faço de casa, pelo amor de Deus. Ô Felipe, não vamos mudar mais não, né, meu filho? Se Deus quiser. Essa coisa do bebê de aluguel é uma benção, né? Aí esses presentinhos estão lá até hoje, desses padrinhos maravilhosos. Mari, vamos para mais uma música? Vamos lá, Johnny. Se eu apenas te tocar, que é do seu marido, né? Essa canção, ela é um texto da Bíblia que fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade em seu corpo. Ela tinha uma hemorragia que não parava nunca. E pelo seu desespero, ela gastou tudo que ela tinha e ela ouviu falar de quem? Ela ouviu falar de Jesus. E ela falava, se eu apenas tocar nele, eu já ouvi falar que ele tem curado pessoas, os cegos estão voltando a enxergar, existe vida por onde Jesus passa, então eu vou tocar em Jesus. A Bíblia fala que quando ela encostou no manto de Jesus, ela foi imediatamente curada. Essa canção foi inspirada pela Bíblia e eu te convido também, assim como... Veja, essa canção foi inspirada pela Bíblia. Foi pela Bíblia, não foi pelo Espírito, foi pela Bíblia. Primeiro ponto. Segundo, essa mulher, ela tocou em Arusha, ela foi em Arusha, ela não foi no sistema religioso, ela não foi no templo físico para tocar em Jesus, né, para tocar em Arusha. Ela tocou nele, ela procurou a ele, certo? Só que aqui, no sistema eles falam para procurar Jesus, mas procurar Jesus aonde? Indo num templo físico, indo na religião. E ali, na religião, eles não vão encontrar o verdadeiro, que é Yahusha. Por quê? Porque o verdadeiro, ele não está na religião.
O falso está se passando pelo verdadeiro, usando o nome Jesus, que é o nome falso, porque eles ocultaram o nome verdadeiro, que é Yahushua, certo? Mas o verdadeiro não está, porque ele não entrou em templo feito por homens, por mãos de homem, tá certo? E ele também não está em religião. Então, vamos lá. Como ela receber o milagre, a cura, tocando em Jesus. Estão assim nos assistindo e precisam de um milagre. Olha aqui pra mim, eu sou um milagre de Deus. Eu me lembro que minha mãe me conta que ela estava grávida e era impossível, porque ela estava com diabetes, ela teve pré-eclâmpsia, os médicos falavam, olha, ou você ou a neném. E ela creu no milagre e Deus fez o impossível. Eu estou aqui, eu sou um milagre. E tantas histórias nós vemos o poder de Deus. Você que está com um exame médico nas suas mãos, precisa da intervenção do milagre. Receba, creia. A fé, ela não se explica, ela se vive. Então, creia e viva o milagre de Deus, viu? Te abençoe e quero saber esse testemunho. Isso, veja, a fé ela não se explica, ela se vive. Mas a fé se vive como? No sistema religioso. A fé se vive pelo que vê. E isso não é fé. Porque a Escritura diz, bem-aventurado que aquele que não viu, mas creu. Né? E que nós vivemos não por vista, mas pela fé, né? No Espírito. Então, o que é a fé? Né, no sistema religioso. A fé no sistema religioso é você crer em Jesus, mas para você crer em Jesus você tem que ir num templo físico, tem que adorar a Deus num templo físico, tem que dar dízimo de oferta, tem que se batizar para confessar que crê, né, e tem que tomar a Santa Ceia, né, para ter comunhão com Jesus, não é verdade? No templo físico, para poder receber o Espírito Santo. Aí você tem que falar de Jesus para outras pessoas, para as outras pessoas irem para a igreja e receber essa fé. Mas a fé no Espírito é quando você crê que você é o templo e você não vai mais a um templo. É quando você crê que Yahushua é o pastor e você não vai ouvir um que se diz pastor que não é. Entende? Porque o único pastor é Yahushua. É quando você crê que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu e você não precisa de ir num templo físico pegar um pão físico para falar que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque Yahushua é o pão. Ele é a água que nos lava, que nos limpa, que nos sacia a sede no entendimento, né, no nosso ser. Então vocês vejam que é totalmente diferente a fé do sistema religioso com a fé no Espírito. Então vamos continuar. É que eu sei que você está sendo curado pelo poder de Deus. Mari, e por um problema de família, né, você foi morar no Rio. Isso. E ficou 5 anos sem produzir. Gente, isso foi assim, foi um divisor mesmo de Deus na minha família. Eu e o Felipe, nós já tínhamos o Tito, né, o nosso primeiro filho, e a gente estava vivendo uma fase muito linda, né, na minha carreira musical, nós como pastores também, viajando o Brasil. Vocês vejam, na minha carreira musical, ou seja, ela primeiro falou, né, que a música é a profissão dela, tá certo? Depois ela falou que ela faz a obra de Deus, né, vai fazer a obra de Deus como? Cantando, e agora ela falou na minha carreira musical. Ou seja, é a obra de Deus ou é a carreira? Entende? São coisas que não bate. Não bate? Ela é cantora, né, para adorar a Deus na obra, como eles dizem a obra, porque a obra é uma só, a obra é crer em Yahushua, essa é a obra, ou ela é uma cantora musical seguindo uma carreira musical, uma cantora, uma profissão cantora. Então vocês veem que não bate. Todo, vivendo um tempo muito especial de Deus, e a gente teve um baque, né? Esses baques são terríveis, onde a família do Felipe estava sendo bem conturbada, o meu sogro, um casamento destruído, sabe? O meu cunhado estava nas drogas, longe de Jesus. E, tipo assim... Então, vocês vejam, longe de Jesus. Você vê que o marido dela, né, que
Eu até pensei que ele pegou o nome dela, mas agora eu vi que não, que ele já tinha o nome Valadão, né? Até muita coincidência, os dois terem o mesmo nome, né? O mesmo sobrenome, né? Mas você vê que o casamento do sogro dela é destruído, como ela falou. Então vocês vejam, se ele é pastor, né? Ou seja, se ele é pastor é porque ele já era evangélico. E a família dele? Então vocês vejam que, mesmo eles estão na igreja, a pessoa não vive uma vida de liberdade, de libertação verdadeira em Yahushua. Entende? Porque as pessoas vivem na droga, a pessoa só vive na liberdade, na verdadeira libertação que Yahushua dá, quando sai do físico, da religião, e vai para a porta estreita que é Yahushua. Porque somente ele liberta, não tem outro. Ele é o libertador. Então vejam. Tava nas drogas, longe de Jesus. E, tipo assim, a gente teve um tempo muito especial de Deus e a gente teve um baque, né? Esses baques são terríveis. Onde a família do Felipe estava sendo bem conturbada, o meu sogro, um casamento destruído, sabe? O meu cunhado estava nas drogas, longe de Jesus. E, tipo assim... E esse longe de Jesus que ela fala que o cunhado dela estava nas drogas, longe de Jesus, é longe do sistema evangélico, é longe da igreja, é longe de ir adorar Deus num templo físico, tá? Não é longe de Yahushua, porque eles não pregam de ir ao caminho que é Yahushua no Espírito. Eles pregam de ir ao caminho, que Jesus é o caminho, mas qual é o caminho que eles falam que Jesus é? O caminho da religião, do templo físico. Então vocês vejam que é diferente. A gente está viajando, estamos vivendo o que Deus quer, estamos abençoando famílias, mas a nossa família está doente, está precisando de ajuda. E a gente... Então vocês vejam, a família abençoando famílias, outras famílias, e a família da própria família do marido dela estava doente. Né? Vocês vejam que é uma coisa que, tipo, sinceramente é complicado, porque como é que eles podem abençoar a família de outros, e sendo que a própria família, né, o sogro dela, os sogros dela, né, e o irmão, o cunhado dela nas drogas, como pode a pessoa abençoar a família, sendo que a própria família está doente? Então é uma coisa que, sabe, é complicado, é uma coisa assim que eu não consigo entender isso hoje. Vamos continuar. Conversou muito, nós oramos, pedindo uma direção de Deus, e foi difícil demais, porque eu sou a caçula agarradinha com meus pais, e o Felipe falou, eu preciso ir, pastor, eu preciso ir, eu quero ajudar minha família, tenho vários amigos também que estão longe, né, da igreja, do caminho de Deus. Então, estão longe da igreja, do caminho de Deus. Estão longe da igreja, no templo físico, do caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus que ela está falando? O templo físico, a religião, a porta larga, que é a religião que leva para a perdição. Esse é o caminho. Ela não está falando assim, ele está longe da igreja, né, que não vai para a igreja. E ela não disse assim, está longe de Deus, ou seja, do caminho, que é Yahushua. Mas está longe de Deus aqui, que ela está falando, é longe do templo físico. Então vocês vejam que é tudo físico, não tem nada no espírito. Até agora ela não falou nada no espírito. Até agora ela não falou nada do espírito, amados. Então vamos aqui botar aqui um pouquinho para... E eu quero ajudar minha família, tenho vários amigos também que estão longe, né, da igreja, do caminho de Deus. E a gente foi. Aí foi pra Niterói morar, né? A gente foi pra Niterói e assim, não existia Lagoinha fora, né? A igreja da Lagoinha fora de Belo Horizonte. E quando nós fomos, o meu pai abençoou a gente, ele falou assim, olha, aí vai ser Lagoinha, vocês representam a mim. E nós abrimos a nossa casa, abrimos a nossa sala e era aniversário do meu sogro. Já começou aquele cuidado com ele, né? E já haviam centenas de pessoas ali, amigos mesmo, era proibido entrar crente. Se fosse crente, se fosse de outra igreja, não pode não, é só quem tá afastado, né?
E a gente foi vendo esse... Então, viu, é proibido entrar crente. Por quê? Porque o crente já está no engano da religião, já está preso no sistema religioso. Então tem que entrar o afastado. Quem é o afastado é aquele que não está indo na igreja. Ou seja, não é aquele que saiu da igreja e foi para Yahushua. Porque, amados, os evangélicos, eles têm isso. Tipo, por exemplo, eu saí da igreja, porque eu sou a igreja. Quando eu falo, olha, eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito e o Pai habita em mim. E Yahushua é meu pastor. Eles não entendem, eles pensam que eu estou afastada, que eu estou desviada e que eu vou para o inferno. Sabe? Então, na cabeça deles, as pessoas que estão afastadas são aquelas que não estão indo para a igreja. E sendo que, na verdade, as pessoas que vão para a igreja que estão afastadas do caminho que é Yahushua. Né? Então, eu vou dar uma pausa aqui, porque já passou de 30 minutos, e aí a gente continua, tá certo? No próximo vídeo, amados. Então, vocês vejam que é tudo físico. Até agora, a Mariana Valadão não falou nada no espírito. Até agora nada, tá falando tudo físico. Tá certo? Então, amados, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.